para nós já entrar sobre esse assunto, cuidando do corpo com moderação. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20. Cuidando do corpo com moderação. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará-nos a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? E tomarei, pois, os membros de Cristo, e faloeis membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajuda com a meretriz, faça o corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete de fora do corpo. Todo o pecado que o homem comete fora do corpo. Mas os que prostituem pecam contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, a qual pertence a Deus. Podeis se assentar. Nessa noite nós vamos falar cuidando do corpo com moderação. O nosso corpo, irmão, é o templo do Espírito Santo. Por isso nós devemos cuidar bem dele, agindo e vivendo de modo equilibrado. E hoje nós vamos aprendermos o que é andar com moderação, o que é andar com o corpo, cuidando do corpo com moderação, como manter a nossa saúde, como viver obedecendo a palavra de Deus e vivendo com saúde nesse mundo. Como servo de Deus, temos a obrigação de cuidar muito bem do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Além disso, é desejo do Pai que desfrutemos de boa saúde física, mental e espiritual. O que não podemos concordar é com os exageros cometidos pela sociedade pós-moderna, que cultua o corpo em busca de uma ideal beleza imposto pela mídia. Então, irmão, nós devemos cuidar dos nossos corpos. O que não podemos é não concordar com os exageros cometidos pela sociedade moderna. O que é a sociedade pós-moderna? É estrutura social, sociocultural, predominante desde o fim dos anos 80 até os dias atuais, caracterizado pela globalização e domínio do sistema capitalista. Então o mundo hoje vive
na modernidade, muitos tentam evoluir, buscando uma forma física, uma aparência física. Não é porque nós devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar sim da nossa saúde, mas devemos cuidar não por vaidade, não para a sociedade, não para mostrar o nosso corpo, mas para manter a nossa saúde, para manter o nosso corpo físico saudável. É isso que nós vamos aprender nessa noite, dentro desse tema, cuidando do corpo com moderação. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre o que? A saúde ou o culto ao corpo. Ponto A, culto ao corpo. É óbvio que devemos cuidar do corpo, todavia a sociedade moderna, influenciada pela mídia, vem cometendo excesso nessa área, e temos visto um verdadeiro culto à boa forma física, aonde os padrões estéticos ditados pelos meios da comunicação são cada vez mais alta e inatingível, levando milhares de pessoas às academias de ginástica e às clínicas de cirurgias plásticas. Hoje nós vemos no mundo moderno, a pessoa chega à idade, sim, quer a cirurgia plástica, vem a academia agora cada dia mais cheia, muitos estão ali pela saúde, para fazer uma caminhada na esteira, mas outros estão ali para aparecer diante da sociedade, para mostrar o seu corpo diante da sociedade. E isso faz muitas vezes, quantas pessoas, por devido a esse grande busca de perfeição do corpo, tem, muitas vezes, muitas pessoas têm morrido. Se você for pesquisar, muitos por consequência de buscar boas formas, de ficar mais diante da sociedade, uma pessoa mais bela, tem sofrido grandes consequências por conta dos remédios, por conta daqueles que são injetados, pelaquilo que são ingeridos. Muitos até mesmo crentes, na busca do corpo perfeito, deixam de comer ou se submetem a dietas da moda, sem orientação médica, prejudicando a saúde. Precisamos vigiar, pois sabemos que o mundo já é do maligno. Nós estamos cuidando do nosso corpo para aparecer para a sociedade ou para manter saudável, com saúde? Porque tudo aquilo que nós façamos com moderação agrada ao Senhor. Tudo aquilo que nós façamos não por vaidade agrada ao Senhor. Mas a partir do momento que o homem faz por vaidade, contamina o seu corpo, contamina a sua alma, contamina o seu espírito. Em 1 João capítulo 5, versículo 19. Em 1 João capítulo 5 e versículo 19 vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Aquele que está no Senhor, aquele que é do Senhor, ele compreende as palavras do Pai e sabe que todas as coisas que é do mundo, que vive no mundo, já é do maligno. O apóstolo João vai dizer assim, que todo o mundo jaz do maligno, dominado pelo inimigo. O dever de cuidar do corpo é o dever de nós cristãos, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde.
Fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7 vai dizer assim: a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Então Deus nos chamou pelo nosso nome, Ele criou-nos para a sua glória, Ele nos formou e nos fez. Então é dever de nós cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo sem vaidade, manter a nossa saúde, alimentar bem, sem exagero, buscando cada dia mais cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, e isso agrada ao Senhor. Portanto, toda a nossa essência deve ser conservada pura, santa e agradável a Deus. Toda a nossa essência, toda a nossa alma, todo o nosso corpo deve ser conservada pura, santa e agradável a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, vai dizer assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2 ele vai dizer assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Renovação, transformado pela renovação do vosso entendimento. Não sejais conformados com este mundo, não conformos com as coisas deste mundo, não vive o que este mundo vive, porque nós somos templo do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, o nosso corpo não pode viver como o mundo vive, com as suas vaidades e com concupiscência. Controla o estresse, fazer uma caminhada, controlar o estresse, fazer uma caminhada, manter uma dieta equilibrada, é essencial para a saúde física, mental de qualquer ser humano. Fazer caminhada, controlar o estresse, manter uma alimentação equilibrada. Talvez está passando talvez por algum momento de enfermidade, alguma alteração no sangue, quando o médico dá orientação, não quer mais, não ouve. Aí o corpo sofre, o templo do Espírito Santo sofre, o corpo sofre, por conta de que não seguir as orientações adequadas. Muitos sofrem porque por não ouvir, por não obedecer, e o corpo está sofrendo. Muitos pastores se descuidam da saúde física em razão de estar sobrecarregados com diversas atividades, compromissos ministeriais, estudo, trabalho, família e outras coisas mais. O resultado disso é a incidência de cada vez maior de obreiros com problemas cardiovasculares. Tudo, irmão, na nossa vida tem um tempo. Tudo na nossa vida tem um tempo para nós trabalharmos, para nós estudarmos, para nós manter uma conversa em família. Tudo tem tempo para cuidar da nossa saúde. O livro de Eclesiastes, se você for estudar capítulo 3, vai falar: tudo há um tempo debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. É preciso nós administrarmos esse tempo.
vista a melhor maneira de prevenir as doenças do coração e reduzir as exposições aos fatores de risco, como obesidade, diabetes, hipertensão, níveis altos de colesterol e vida sedentária, é cuidar do corpo, é questão de bom senso. Cuida do corpo. Cuida do corpo. Quantos estão doentes por não cuidar? Por querer aproveitar demais, não ter equilíbrio na alimentação, ou por trabalho excessivo demais e não tem cuidado do corpo. Cuidar do corpo com moderação faz parte da nossa vida. Nós temos força, nós temos ânimo para poder trabalhar, para poder ir aonde for preciso, para fazer a obra de Deus. Terceiro ponto, buscando o equilíbrio. Busca o equilíbrio. O equilíbrio é importante na nossa vida. Ter o equilíbrio na nossa saúde. O cuidado excessivo com o físico faz com que muitos crentes negligenciam a vida espiritual. Quando procura demais ter um cuidado excessivo, se é para cuidar da saúde, então eu vou fazer academia excessiva demais. Aí o corpo, aí vai buscar a vaidade, deixando o lado espiritual de Deus. Ou talvez, no momento do culto, vai fazer exercício para cuidar da saúde, equilíbrio, tudo em seu devido lugar. Tudo deve ser, ter ali um controle do que vai se fazer durante o dia. É verdade. Em Marcos, capítulo 8, versículos 36 e 37. Marcos, capítulo 8, versículo 36 e versículo 37. Vai dizer assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem resgate da sua alma? Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo, todo o mundo, e perder a sua alma? Não vai adiantar nada o homem tentar ganhar o mundo todo, buscar a fama, mas a sua alma perecer no lago do fogo do inferno. Devemos cuidar com moderação, devemos ser moderados naquilo que nós vamos fazer, sem agredir a palavra de Deus, mas obedecendo ao Senhor Jesus. Jesus afirmou que somos o sal da terra. O sal representa equilíbrio, harmonia e moderação. É claro que precisamos cuidar do corpo, da nossa aparência, mas sem exagero. Não podemos deixar levar pelos padrões impostos pelo mundo. Devemos sim nos adequar aos modelos divinos, a fim que em tudo o Senhor seja glorificado. Meu Deus! Devemos cuidar sim do nosso corpo, devemos cuidar sim da nossa aparência, mas sem exagero, cuidar que a nossa saúde mantenha alinhada, saudável, nosso corpo mantém saudável, sem exagero, com equilíbrio. Jesus vai nos dizer que nós somos o sal da terra. O sal que representa o quê? Equilíbrio. Quando o alimento está muito salgado, ele perde o equilíbrio, mas quando a comida é temperada ao ajuste certo, ela se torna deliciosa. Se faltar sal, vai ficar ruim também, vai ficar sem tempero. Mas quando é tudo adequado, salgado, de maneira correta, é o equilíbrio. Assim é a vida nossa, irmão. Nosso corpo tem que ter equilíbrio, a nossa alma, o nosso espírito tem que ter equilíbrio. Não pode ser exagerada.
Não podemos seguir como o mundo segue, não. Nós devemos cuidar da nossa saúde, seguindo os padrões bíblicos da palavra de Deus, sem ferir os preceitos do Senhor. Segundo ponto aqui, o templo de Deus. O templo de Deus. O que é o templo de Deus? O nosso corpo é o santuário de Deus. O nosso corpo é o santuário de Deus. Nós não lemos em Romanos capítulo 2, versículo 1 em diante, que oferecei o nosso corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A moldovia do corpo implica em reconhecer que o mesmo pertence ao Senhor e, portanto, deve ser santo e agradável a Deus. O nosso corpo, ao mesmo tempo que nós cuidamos da nossa saúde, ele tem que ser agradável ao Senhor. Tem que ser o templo do Espírito Santo, não andando como o mundo anda, não vivendo como o mundo vive, não se vestindo como o mundo se veste, não vivendo, não se falando como o mundo se fala, não, mas falando de acordo com a palavra de Deus, conforme o Senhor nos ensinou. De 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a qual nós lemos nessa noite, no início dessa aula, ele vai dizer assim: olha, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, a qual pertence ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Coríntios, que o nosso corpo pertence ao Senhor, o nosso espírito pertence ao Senhor. Nós fomos comprados com bom preço. Ele manda nos glorificar a Deus, glorificar ao Senhor, por nós ser resgatados pelo bom preço. Jesus pagou por nossas almas. Jesus nos resgatou do mundo de pecado e nos fez viver com Ele. Quando recebemos a Jesus como Salvador mediante a fé, no nosso corpo, outrora dominado pelo pecado, torna-se um santuário ou morada do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador mediante a fé, o nosso corpo, que antes era dominado pelo inimigo, que era dominado pelo pecado, que era dominado pela vaidade, não pode ser mais. Se nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós fomos chamados por Ele. Se nós aceitando Ele como o único Salvador, nós não podemos viver como o mundo mais. Por quê? Porque nós tornou-se um santuário e morada do Espírito Santo. Então, aquele que é santuário de Deus, aquele que é o templo do Senhor Jesus, a única morada que está nele é o Espírito Santo. Ele não aceita outra coisa mais além dele, porque ele sabe que somente o Espírito Santo é que alegra o coração e que fortalece para andar cada dia mais. Meu Deus! O nosso corpo pertence a Deus. O nosso corpo pertence ao Senhor. Muitos acham que têm direito de fazer o que quiserem com o seu corpo. Esses tais imaginam que isso é liberado. Porém, na realidade, não passam de escravos dos seus próprios desejos. O nosso corpo não pertence, pois fomos comprados por um bom preço. Se o seu corpo é propriedade do Senhor, por isso não viola os padrões da vida estabelecida por Ele. Se o seu corpo é propriedade do Senhor, se o nosso corpo é morada do Espírito Santo,
Nós não podemos violar os padrões de vida estabelecidos por Ele. Nós não podemos violar a sua palavra, desobedecer a sua palavra. Nós devemos viver para Ele, viver com Ele, obedecendo a Ele. Terceiro ponto: pecados contra o corpo. Qual é o pecado contra o corpo? Em 1 João capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim, 1 João capítulo 3, versículo 4. João capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado e também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão à lei. A palavra de Deus é aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, aquilo que foi estabelecido por Deus dentro da sua palavra, a qual nós meditamos todos os dias, lemos e relemos a palavra do Senhor. Então todo aquele que pratica qualquer pecado transgride a lei do Senhor, transgride a palavra do Senhor. Primeiro aqui, a glutonaria. Atualmente muitas são as opções para se comer além dos limites. Rodízio de carne, massas, self-serve, sem balança e etc. Muitos alimentos fora do limite, cada vez mais querendo alimentar mais, comendo além daquilo que possa comer. Muitos, quanto mais como, quer comer mais, além do limite. As massas têm causado muitas vezes, tem conhecido muitas pessoas, trazido muitos problemas para a saúde, como a obesidade, a qual nós falamos. Outros têm trazido diabetes, hipertensões, porque exagera demais, exagera em tudo que vai fazer. Glutonaria é comer excessivamente. Antigamente, quando foi escrito essa palavra, quando você vai ler, o povo comia, até não caber mais. Você sabe o que acontecia? Eles iam lá no lugar separado, ia lá, vomitava lá e voltava e comia de novo, exageradamente. Isso o apóstolo Paulo vai falar: glutonaria, comer excessivamente, além do limite. A palavra de Deus é excessiva contra o pecado da glutonaria. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 4 e versículo 3. Porque não basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em discussões, concupiscência, embriaguez e glutonarias, bebedice, abomináveis e idolatrias, como os gentios, não tendo controle. Ele vai falar assim: porque não basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios.
andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices, abomináveis e idolatrias. Quem sabe naquele exato momento, como o apóstolo Pedro estava escrevendo, falando sobre essa passagem, muitos estavam ali, tinham recebido ao Senhor, mas estavam querendo viver como o passado, estavam querendo viver como outrora, não tendo controle do seu corpo. O homem e a mulher que recebe o Espírito Santo de Deus, ele tem um controle, ele é moderado, ele sabe controlar. O segundo pecado aqui, contra o corpo, é a fornicação. Diz respeito à prática sexual entre pessoas solteiras. Trata-se de um pecado contra o corpo e obra da carne. Em Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3 vai dizer assim: mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém o santo. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós. Isso não pode estar entre nós. Isso, aquele que recebe a Cristo Jesus não pode viver em fornicação, não pode viver em impureza, não pode viver na avareza, não pode ter no meio de nós. O solteiro que não teme a Deus não consegue dominar os seus desejos. Aquele ou solteiro ou casado que não teme a Deus, que não busca, que não vigia, que não guarda a palavra de Deus, não consegue dominar os seus desejos. É preciso temer a Deus, é preciso guardar a palavra de Deus, é preciso obedecer o Evangelho do Senhor, é preciso estar alinhado com a sua palavra, para afastar de todos os desejos da carne. Mas os autênticos servem ao Senhor e contam com a ajuda daquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Mas os autênticos, aquele que busca cada dia mais santificar, aquele que busca cada dia mais buscar ao Senhor, aquele que busca cada dia mais alinhar os seus passos a Deus, eles são controlados, eles têm a ajuda daquele que habita em nós, o Espírito Santo. Aquele que está conosco até a consumação dos séculos. A consequência da fornicação, muitas são as consequências do pecado contra o corpo. Atualmente temos visto o crescente aumento do número de pessoas infectadas pelos vírus HIV, ou conhecido como vírus da AIDS, que pode ser facilmente contraído em relações sexuais. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 3, e versículo 2, em Romanos capítulo 3, versículo 23, melhor dizendo, Romanos capítulo 3 e versículo 23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Imagina um homem que se pega com o seu corpo. Imagina um homem que não controla sua alma. Imagina um homem que vive como o mundo vive. Ele está dominado pelo mundo do maligno. Porque o mundo todo já é do maligno. Se o mundo todo jaz do maligno, então é dominado pelo maligno. Mas aqueles que recebem a Cristo como único Salvador, ele tem o controle do seu corpo. Ele sabe falar, ele sabe viver e não vive como o mundo vive. Ele vive em santificação com Deus, vivendo moderado. Olha a consequência do pecado. Traz terrível doença para o corpo, levando até a óbito. Pode levar essa doença até a óbito, por conta do pecado, de transgredir a palavra, a lei de Deus. O terceiro ponto aqui, o pecado contra o corpo terceiro ponto, o adultério. O adultério também é o pecado contra o corpo. Diz respeito às relações sexuais de pessoas casadas com outras casadas ou solteiras. Deus abomina o adultério, como aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Que a Bíblia nos mostra aonde saiu Ló, as suas filhas, e a sua esposa se tornou como estátua de sal, porque olhou para trás, e a ordem não era olhar para trás, a ordem era para caminhar para frente. Quando você vai ler a história lá, você vai ver a cidade toda contaminada pelo pecado, não andando conforme a lei de Deus, não andando conforme a palavra de Deus, desobedecendo os preceitos do Senhor, vivendo desordenadamente, dissolutamente. Se também você for ver no tempo de Noé, quando Noé, Deus construiu a arca, você vai ver como o povo casava, se dava em casamento, vivia uma vida desordenada, desobedecendo a lei de Deus, cometendo atos de adultério, pois contraria a lei natural do matrimônio e da monogamia, vivendo dissolutamente. É uma atitude que entristece a Deus, porque mostra que preferimos seguir os nossos próprios desejos e nos colocarmos sob a orientação do Espírito Santo. Jesus deixou claro que o adultério ocorre no coração antes do ato. Em Mateus capítulo 5 e versículo 28, Mateus capítulo 5 e versículo 28 vai dizer assim: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha o próprio Jesus ensinando aqui: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, se o homem ou a mulher, ou o homem, pensar, atentar numa mulher e cobiçar, já em seu coração comete adultério, já em seu coração já pegou todo o corpo, já no seu coração não está andando conforme os preceitos de Deus, já no seu coração está distante do Senhor, já as suas atitudes já está entristecendo o coração de Deus.
por nós mostrar que preferimos mais o mundo, as coisas deste mundo, do que as coisas de Deus. Mas nós que nascemos com Cristo, recebemos a Cristo como único Salvador, nós vigiamos, ficamos atentos em todas as coisas, para que nosso corpo não venha sofrer o dano daquilo que é praticado. Mas devemos nós obedecermos a palavra de Deus, não seguindo nossos próprios desejos, não colocando nossos desejos em primeiro lugar na nossa vida, não. Nós alienamos, tiramos tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus, que nós não viemos fazer, mas que nós viemos estar alinhados com a palavra de Deus, não vivendo como o mundo vive, não seguindo os desejos que o mundo vive, não, mas seguindo a palavra de Deus, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alma, cuidando da nossa saúde e vivendo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Prostituição é também um pecado contra o corpo. Diz respeito a todas as práticas sexuais pecaminosas, exclusive o homossexualismo. O diabo tem feito de tudo para levar o máximo de pessoas à perdição eterna. O diabo todo dia procura, cada dia mais, levar pessoas para a perdição eterna. Olha como o mundo está vivendo. Olha como o mundo está, a mortalidade. Olha como está a sociedade, o mundo. Devemos estar seguindo a palavra de Deus, devemos estar andando diante do Senhor, não fazendo nada que desagrada aos olhos de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhas da fornicação. O que é fornicação? Prática sexual. Então a palavra, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para nós, irmão. A nossa santificação, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida espiritual, não desobedecendo a palavra de Deus, não vivendo como o mundo vive. O mundo vive nisso aqui, na glutonaria, na fornicação, no adultério, na prostituição. O mundo vive nisso. Nós não devemos conformar com este mundo. Nós não devemos andar como o mundo anda. Nós não devemos viver como o mundo vive. Nós não devemos andar, ou tudo aquilo que o mundo lança, você quer se influir, quer se misturar no meio, não. A luz faz diferença nas trevas. Se a luz se apaga nas trevas, ela não vai fazer diferença. Se a luz se apaga, ela não tem diferença. Se a lamparina, a Bíblia fala sobre a lamparina, então se falta azeite, vai faltar luz. Se falta azeite na lamparina, se acaba azeite na lamparina, vai faltar luz. Se cortar a energia lá da usina Itaipu, a base da energia do Brasil vai se acabar, então vai ficar em treva. Então, se cortar, se você se afastar do Espírito Santo na sua vida, se você retirar o Espírito Santo, como assim retirar o Espírito Santo da nossa vida? É fazendo essas coisas aqui, é praticando essas coisas aqui que nós falamos, pecado contra o corpo. Isso apaga a chama do Espírito Santo
Santo na nossa vida. Isso para apagar a luz do Espírito Santo na nossa vida. Para manter a luz acesa do Espírito Santo na nossa vida, para viver indiferente, diferente do mundo, é viver a palavra de Deus, é manter a luz do Espírito Santo acesa. Essa luz que tem em nós, ela não é impulsionada pelas forças físicas desse mundo. A luz que está em nós, ela não é impulsionada pelas químicas desse mundo, não. A luz que habita em nós, a luz que brilha em nós, ela vem do Espírito Santo de Deus. E nós somos responsáveis disso, de manter ou de retirar a luz do Espírito Santo da nossa vida. Como assim? Se você desobedece a palavra de Deus, você tira a presença do Espírito Santo, você apaga o Espírito Santo da tua vida. Mas quando você obedece a Deus, quando você aproxima de Jesus, andando conforme a palavra de Deus, a sua luz brilha cada vez mais. Em Provérbios capítulo 1 e versículo 2. Provérbios capítulo 1 e versículo 10. Provérbios capítulo 1 e versículo 10. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Vai dizer assim: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, com oferendas, com coisas, não aceites. Não recebe. Olha o que ele vai dizer: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrado, não aceite. Se o mundo pecaminoso vem te atrair com os pratos bonitos, com oferenda, não, aqui é menor, não aceite, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele não anda como o mundo anda. Não contamine o seu corpo, a sua alma. Retidão diante do Senhor resulta em saúde física, mental e espiritual. Retidão ao Senhor, retidão a Deus resulta em saúde física, em saúde mental, em saúde espiritual. Se você for ler a palavra do Senhor, você vai ver muitas consequências por conta do pecado. Saúl foi por conta do pecado. Você também vai ver se Sansão voltou para Deus, mas você vai ver a consequência do pecado fez que Sansão perdesse as suas duas vistas. Você vai ver também Davi foi chamado amigo de Deus, segundo o coração de Deus, mas você vai ver que ele perdeu o seu filho, por quê? Consequência do pecado. Judas morreu. Por quê? Consequência do pecado. O pecado, por muitas vezes, leva o homem a perecer, a perder a sua alma. Mas aqueles cujo coração chega ao Senhor, com o coração quebrantado, como Davi chegou, humilhou, clamou, chegou ao Pai, Jesus o deu graça, Ele honrou. Irmão, nós temos tempo. Se nós erramos, nós temos tempo ainda, nesse exato momento, de reconciliar com Deus, de alinhar com Deus, de não fazer como o mundo vive, de não viver como o mundo vive, nem de fazer o que o mundo faz, mas de viver conforme a palavra de Deus nos ensina, conforme a palavra de Deus nos orienta. Na Bíblia encontramos várias mensagens que nos orientam a manter-nos puros e saudáveis. Então cuidemos do nosso corpo, objetivando a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Coríntios capítulo 10, versículo 31. Vai dizer assim:
Portanto, que comais, o que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ler de novo? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, que comais, que bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, busca uma orientação médica, cuida do templo do Espírito Santo, faz uma caminhada, dedica um pouco para cuidar do seu corpo, dedica sim para cuidar da sua saúde, mantém tudo alinhado, isso é agradável a Deus. Olha, você vê, portanto, que comais, o que bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Faça tudo nessa terra, irmão, mas que seja para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Não faça para a sua glória, não. Não faça para você ter mérito aqui, não. Não faça para você se aparecer bem diante da sociedade, não. Faça com moderação, cuidando da saúde, cuidando da tua vida, para que tudo seja para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé. Vamos fazer um momento de oração. Vamos pedir a Deus que nos dá orientação a nós nessa noite. Orientação para que nós venhamos aprender, cuidar, ter moderação, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, para que nós tudo seja para a glória de Deus. Um momento de oração, e logo após essa oração, estaremos recebendo do céu do Senhor, o pastor Zezinho, nessa noite. Oremos ao Senhor, Senhor Pai que está no céu. Nessa noite te louvamos por esse culto de estudo bíblico, Pai, da tua palavra, Senhor, da igreja pentecostal, Deus amor. Ó Deus, te glorificamos nessa noite, Pai, te pedimos ao Senhor que tudo que façamos aqui, façamos para o teu nome, para a tua glória, para a tua honra, para que o teu nome cresça, para que o teu nome seja glorificado para sempre. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que tudo seja para a tua glória, Senhor. Venha confirmar a tua palavra, venha nos ensinar a orientar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. A igreja dá uma salva de palmas bem forte.